Bom dia, mercado! Aqui é Thomas Franco e este é o Morning Call by Futuro Invest de hoje. A terça-feira começa com o investidor ainda carregando a herança negativa de ontem. O Ibovespa caiu 1,20%, fechando na faixa dos 175.700 pontos, pressionado pela escalada militar entre Estados Unidos e Irã, pela abertura dos juros globais e pela queda de ações mais cíclicas. A perda só não foi maior porque as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras sustentaram parte do índice, acompanhando a disparada do petróleo. Em Nova York, o S&P 500 recuou 0,79%, o Nasdaq caiu 1,55% e o setor de energia foi praticamente o único grande alívio em um pregão de realização em tecnologia e semicondutores. Nesta madrugada, o sentimento externo segue cauteloso, mas sem pânico. A Ásia veio mais positiva, com o índice regional excluindo o Japão em alta perto de 0,40%, o Nikkei avançando 0,20% e a Bolsa da Coreia do Sul subindo mais de 2%. Ao mesmo tempo, os futuros americanos operam levemente no vermelho, com o contrato do SP 500 perto de queda de 0,10%. A Treasury, de 10 anos, roda ao redor de 4,63%, mantendo pressão sobre ativos de crescimento, enquanto o dólar global segue forte. O mercado não está desmontando o risco de forma desordenada, mas também não está confortável para comprar bolsa antes do CPI americano. O ponto mais sensível segue sendo o petróleo. O Brent fechou ontem perto de $83, com alta de quase 10%, e nesta madrugada avança mais 2,60% para a região de $85,5. Esse movimento recoloca o risco inflacionário no centro da mesa, porque uma tensão envolvendo Estados Unidos e Irã não afeta apenas o humor dos investidores. Ela pode mexer com oferta de energia, frete, inflação esperada e decisões de bancos centrais. Se o mercado passar a precificar risco de restrição no Estreito de Hormuz, a conversa deixa de ser apenas sobre crescimento e vira uma discussão sobre choque de oferta. E choque de oferta é sempre mais desconfortável, porque juros mais altos não criam barril de petróleo, mas derrubam apetite por risco. Para a abertura da B3, o cenário base é de estabilidade com viés negativo. Petrobras deve ajudar? Prio e PetroReconcavo também podem mostrar força relativa, mas juros americanos altos, dólar global firme e cautela nos futuros limitam o espaço para uma alta mais espalhada. Bancos, varejo, construção, tecnologia local e small caps tendem a sentir mais a abertura da curva. Então, o índice pode até parecer protegido por petróleo, mas a média da bolsa deve abrir mais frágil. É um daqueles pregões em que o Ibovespa pode esconder uma rotação defensiva por baixo da superfície, né? O dólar à vista fechou ontem em alta de 0,46%, perto de R$ 5,13, enquanto o contrato futuro para agosto terminou próximo de R$ 5,16. O DXY opera perto de 101 pontos ao redor das máximas do mês, sinalizando demanda global pela moeda americana. Para o Brasil, isso importa porque dólar forte e petróleo em alta podem pressionar expectativas de inflação, dificultar o fechamento dos DIs e reduzir o apetite por setores domésticos. Mesmo com o fluxo estrangeiro estruturalmente positivo no ano, o mês de julho ainda mostra saldo negativo, o que sugere um investidor externo mais seletivo e menos disposto a comprar qualquer queda. A agenda do dia tem um evento principal. Às 9h30 da manhã, no horário de Brasília, sai o CPI de junho nos Estados Unidos. A mediana aponta queda de 0,2% no índice cheio, depois de alta de 0,5% em maio, com a inflação em 12 meses desacelerando de 4,2% para 3,8%. O núcleo deve subir 0,2% no mês e ficar perto de 2,9% em 12 meses. Para a mesa,
o núcleo é o dado decisivo. Se vier em 0,2% ou abaixo, a reação tende a ser fechamento das Treasuries, dólar mais fraco, alívio nos DIs e alguma melhora para a bolsa. Se vier em 0,3% ou acima, o mercado pode voltar a discutir alta de juros pelo Federal Reserve, com pressão no real, abertura da curva e queda de setores sensíveis a juros. Depois do CPI, ainda teremos falas de dirigentes do Federal Reserve ao longo do dia. Kevin Warsh fala ao Congresso pela manhã. E depois aparecem Michael Barr, Austan Goolsbee, Lisa Cook e Michelle Bowman. Esse conjunto pode confirmar ou contrariar a reação inicial da inflação. Se o dado vier benigno, mas o discurso for hawkish, o alívio pode durar pouco. Se o dado vier pesado e as falas reforçarem preocupação com petróleo e inflação, o mercado deve assumir postura mais defensiva. Por isso, a primeira leitura da abertura pode não ser a definitiva do pregão. Na China, a balança comercial de junho veio melhor que o esperado. O superávit atingiu 125 bilhões e 800 milhões de dólares, com exportações crescendo 27% e importações avançando 36% na comparação anual. Isso ajuda a pôr a leitura de atividade asiática e dá algum suporte para empresas ligadas à demanda chinesa. Mas o minério de ferro fechou em queda de 0,47% em Dalian, perto de 110 dólares por tonelada equivalente, por isso, Vale entra com sinal misto. De um lado, comércio exterior chinês melhor. Do outro, minério mais fraco e juros globais pressionados. A abertura mais provável é entre estabilidade e leve baixa, dependente da reação dos contratos asiáticos e do câmbio. No bloco de petróleo, as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras entram com viés positivo, mas sem espaço para euforia automática. Ontem, as preferenciais já subiram 2,55% e as ordinárias avançaram 3,44%. Portanto, parte do movimento já foi incorporada. Se o Brent sustentar a região acima de 85 dólares, a força pode continuar. Se perder tração, pode haver realização parcial logo nos primeiros minutos. Para Prio, PetroReconcavo e produtoras independentes, o raciocínio é parecido. O barril mais alto melhora a geração de caixa e percepção de valor, mas movimentos muito verticais costumam atrair venda tática de quem comprou antes do choque. Em siderurgia e mineração, o cuidado precisa ser maior. CSN, Gerdau e Usiminas tendem a abrir mais defensivas, refletindo minério fraco, juros globais em alta e menor apetite por cíclicas. CSN. Mineração merece atenção depois da alta forte de ontem, que pareceu mais cobertura de posições vendidas do que melhora estrutural da commodity. Quando o papel sobe sem confirmação do minério, o risco de realização aumenta. Por isso, o setor deve depender menos de notícia local e mais da combinação entre China, dólar e juros americanos. No corporativo, Cyrela divulgou vendas de 2 bilhões e 560 milhões de reais no segundo trimestre, alta anual de 14%, com lançamentos de 3 bilhões e 840 milhões de reais, em VGV, crescimento de 34%. É uma prévia forte, mas a reação do papel vai depender muito dos DIs após o CPI. Estec também trouxe números positivos, com vendas líquidas de 578 milhões de reais no trimestre, alta de 18,2% e recorde semestral de 1 bilhão e 275 milhões de reais. As construtoras podem mostrar força relativa, mas não escapam da sensibilidade à curva. Intelbras pode ter reação moderadamente positiva depois de a Fitch reafirmar o rating nacional de longo prazo em 2A-, com perspectiva estável. Isso reduz ruído de crédito e reforça a percepção de qualidade financeira. Auren, por outro lado, pode seguir pressionada após a revisão da perspectiva de rating de estável para negativa.
Romi abre oficialmente a temporada brasileira de resultados do segundo trimestre, com balanço previsto para depois do fechamento, o que pode aumentar o volume do papel durante a sessão. Lá fora, JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs e Wells Fargo divulgam números, e a leitura dos grandes bancos americanos pode influenciar tanto os futuros quanto o setor financeiro brasileiro ao longo da tarde. Tecnicamente, o primeiro suporte relevante do Ibovespa está na região dos 175 mil pontos. Se perder esse nível, aumenta o risco de busca pelos 173 mil pontos. Do lado de cima, a principal resistência está entre 177 mil e 800 e 178 mil pontos. Para hoje, eu evitaria perseguir uma abertura muito positiva das petroleiras, porque Petrobras já carrega parte relevante da alta do petróleo. A confirmação de força exige Brent acima de 85 dólares e Ibovespa sustentando 175 mil pontos. Se o CPI vier benigno e o índice recuperar 176.500 pontos, aumenta a chance de repique rumo aos 178 mil. Mas se o núcleo surpreender para cima e o índice perder suporte, o pregão fica defensivo, com pressão em bancos, consumo, construção e empresas menores. Este foi o Morning Call da Futuro Invest, o seu guia diário no mercado financeiro. Até amanhã, pessoal!